Beleza, gente? Um vídeo novo aqui legal, tá? 5 dicas de como montar ou projetar ou executar um projeto de caixa acústica de forma correta para não errar, tá? Muita gente ignora e desconhece todas essas dicas que eu vou dar aqui, acaba trocando pés pelas mãos e acaba que no final, quando a caixa já está pronta, tá ali, coloca para funcionar, é um verdadeiro desastre, depois às vezes nem consegue ajustar o sistema porque está tudo errado, acaba estragando tempo, material e dinheiro, entendeu? Vamos lá, a primeira dica que é bem importante, muita gente desconhece também. Tá aqui, eu anotei aqui na minha colinha, né, para ficar em ordem legal. Escolher corretamente os alto-falantes, tá? E o que isso quer dizer? Saber ali escolher de forma correta a impedância dos alto-falantes. Você conseguir ali ver em qual impedância trabalha o seu amplificador ou o seu projeto ali e fazer a escolha correta ali da impedância do médio, do agudo, do grave, ou se for apenas 2 vias, mid, bass e tweet, se for 3 vias, grave, médio, agudo, tá? A primeira dica, escolher corretamente a impedância de trabalho da caixa para poder ligar no seu equipamento, tá? Porque às vezes você monta um projeto, escolhe de forma aleatória as impedâncias, na hora de ligar no seu sistema, no teu receiver, no teu amplificador, a caixa simplesmente não serve, porque a impedância ficou abaixo demais da mínima do amplificador e acaba até tendo problema com ele, superaquecimento até a queima do teu amplificador, tá? Primeira dica. Vamos lá para a segunda dica, tá? Escolher de forma correta e coerente o tamanho dos alto-falantes, tá? Há casos que às vezes as pessoas montam uma coisa meio que sem nexo, tá? Vou citar um exemplo aqui, que eu já vi e fica esteticamente ruim e depois até para acertar a sensibilidade do sistema fica difícil, tá? Um exemplo aqui que eu já vi e vi muitos erros assim, vi caixa montada tipo com um falante de 6 polegadas na via do grave, tá? De baixa potência, aí na parte do médio tinha um falante de 8 ou 10 polegadas ali, um woofer profissional, um médio profissional e com super tweeter, e não tem o que fazer, a caixa esteticamente fica feia, porque a parte que precisa de mais energia tá com um falante pequeno e você não consegue equilibrar isso, então essa dica também é legal. Esteticamente sempre vai ser e funcionalmente também, tá? A forma correta de escolher o tamanho dos falantes seria o quê? A via de graves é a via que precisa de um falante de maior tamanho, maior dimensão, tá? A via de médio, médio grave é um falante menor do que a via de grave, tá? Isso é de praxe ser correto de ser feito. E a via de médio alto ou agudo é o falante menorzinho, tá? Isso daí é matemática. Falante de grave precisa de grande tamanho para deslocar grande volume de ar. Falante maior. Falante de médio ou médio grave, que não precisa deslocar tanta massa de ar, falante de tamanho bem menor do que o falante de grave. E a via das altas é o falantezinho menorzinho, entendeu? Isso daí é batata. Não fica tentando inventar uma forma diferente, louca ali não, de montar uma caixa esteticamente feia, fica feio e não funcional, tá? Dica, escolher corretamente o tamanho e dimensão dos alto-falantes, tá? A terceira dica também que é muito importante é o quê? O que a caixa precisa? Crossover. A gente está falando de caixa aqui 2 vias ou 3 vias de uso residencial ou semi-profissional. Precisa de um divisor passivo. Você tem que ter um divisor passivo dentro da caixa, tá? Essa é a terceira dica. A quarta dica que tem a ver com a terceira dica é o quê? Saber ajustar corretamente a sensibilidade dos alto-falantes, tá? Isso está ligado ao quê? Além de ter o crossover, você precisa fazer o quê? O equilíbrio entre as vias. E como se faz o equilíbrio entre as vias? Pegando pela sensibilidade do falante de graves, ajustando o médio e agudo para essa sensibilidade. E como se faz isso? Utilizando L-pads ou resistores. E o que normalmente faz? O que normalmente você precisa enxergar num projeto desse? Via de grave manda na sensibilidade nominal da caixa, médio e agudo sempre com sensibilidade igual ou superior à via de graves, para você conseguir fazer o equilíbrio tonal e ajustar o sistema, beleza? Essa é a quarta dica, tá? Vamos para a quinta dica, isso aqui, que é o quê? Saber calcular corretamente o volume da caixa de graves ou subgraves e a caixa de médio grave ou médio, tá? Porque não adianta nada você fazer isso, olhar todas essas outras dicas que eu dei e não saber calcular corretamente a via da caixa de grave ou subgrave. Não adianta nada você fazer ali uma caixa à moda Bangu sem
olhar e analisar os dados técnicos do falante e fazer ela de forma correta. A caixa vai ficar errada tanto em volume quanto em sintonia e acaba também danificando o seu projeto, tá? Essa é a quinta dica. E agora a gente vai para uma dica bônus, tá? A dica bônus é o quê? Tá ligado à quinta dica, que é o quê? Depois que você fez ali a caixa correta, de forma correta, calculou tudo, duto, sintonia, ele ficou beleza para o falante, o que você tem que fazer? Tem que ter um gabinete com espessura correta ou mínima para funcionar corretamente a caixa, tá? Como a gente está falando aqui de caixas de uso residencial e de tamanho pequeno, médio para pequeno, tá? O correto é o quê? No mínimo, a espessura da caixa ser de 15 milímetros. Isso é o mínimo do mínimo, com falante de 6, 8 polegadas no máximo, com reforço estrutural interno, tá? Se for caixa de tamanho maior, é usar espessura maior de madeira, tá? 18 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros. Quando não consegue utilizar uma espessura tão grande assim, de 20, 25, o que você faz? Faça bastante reforço estrutural dentro da caixa e normalmente se usa parede dupla na parte da frente e na parte de trás, tá? Essa é a dica bônus número 6 desse videozinho de 5 dicas. Beleza? Show!